Mas é isso aí. Vamos dar continuidade ao que a gente vem conversando aqui e vem falando sobre algo que Deus colocou no meu coração, da importância e a necessidade de nós compreendermos esse assunto. Eu tenho falado aqui domingo de manhã, e graças a Deus porque você veio hoje aqui, temos um bom número, aleluia. Deus te trouxe aqui, com certeza. Esse é um assunto dos mais importantes que existe, aliás, eu considero como um fundamento para que a gente possa viver aquilo que Deus pediu para que nós vivêssemos. E como eu comentei aqui no início, eu volto a repetir isso, ainda existe um entendimento, ainda uma mentalidade sobre o contexto de santidade muito errada na igreja do Senhor. É justamente por falta de iluminação e por falta de um conhecimento maior que a igreja cai em determinadas coisas e absorve determinadas mentalidades que prejudicam a compreensão de algo que é simples, pelo ponto de vista bíblico, né? E há tantas coisas, e hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Eu vou me ater mais a esse contexto do que o que não é santificação, né? O contexto, o que não é. E a gente percebe que então o que não é santificação está registrando mais o cérebro e o coração das pessoas da igreja. O que é isso? Às vezes quando você vai falar sobre esse assunto, o pessoal fica até meio distante assim, não, esse assunto não, porque tem compreensão errada. Por que a pessoa não tem um posicionamento de coração aberto para ouvir sobre isso? Porque tem coisas erradas dentro. Então, muitas das coisas que estão acontecendo aqui domingo de manhã, ou vamos dizer assim, Deus está querendo limpar a nossa mente, a nossa mentalidade de fundamentos errados a respeito desse assunto. E nos prejudica, a gente prejudica a cada um de nós, assim, muito, em relação a compreender isso aí, sobre vida de santidade. Essa é uma palavra ainda meio estranha, ser santo, santidade, o que é esse negócio aí? E ainda a gente percebe que as pessoas não conhecem, não sabem nada a respeito disso. Vamos abrir a nossa Bíblia, né, nos textos bases aí, que são esses, ó, Josué, capítulo 3, verso 5, nós vamos ler nessa manhã, temos lido ao longo desses 2 domingos, esses textos aí. Josué, Velho Testamento, capítulo 3, Deus já falava sobre isso, aliás, o contexto de santidade está por toda a Bíblia, né? Porque Deus continua sendo o mesmo, diga aleluia, não mudou. Josué 3, verso 5, e diz lá assim, disse Josué ao povo, gente, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, diga aleluia. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vá lá agora, Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a primeira parte do verso 3. Vamos ver se você é rápido mesmo. Já chegou lá? Pois esta é a vontade de Deus. Vou repetir bem essa primeira frase. Pois esta é a vontade de Deus. Quem quer agradar a Deus? Hã? Eu só quero te dizer o seguinte, no Velho Testamento, em Provérbios, diz que aquele que agrada ao Senhor, ele dá conhecimento, sabedoria e prazer. Pastor, eu estou precisando dessas 3 coisas aí, com certeza. E esta é a vontade de Deus, a vossa, mas não sei nada sobre isso. Pois é, por isso que a gente está falando aqui. A vossa santificação. Vamos agora para Hebreus, um pouquinho mais adiante. Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Diz lá, segui a paz com todos. Fala, eu sou de paz. É isso aí. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado mais uma vez, porque nós estamos aqui livremente na tua casa. Tomamos essa decisão de vir te adorar, de te glorificar, de buscar a tua face. E mais uma vez eu te peço que a iluminação da tua palavra seja algo real no nosso interior. Que tu possas falar profundamente, muito mais do que as palavras proferidas, Senhor, na medida certa da necessidade de cada um que se encontra aqui nessa manhã. Eu te peço que haja uma compreensão correta, que haja um entendimento correto a respeito desse assunto que tem causado confusão no meio do teu povo por falta da compreensão verdadeira, Senhor. Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui de coração aberto para colocar de lado e colocar para fora, Senhor, aquilo que não é a verdade sobre esse assunto.
E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa manhã. Glorifica a tua palavra, Pai, e exalta a tua palavra em o nome de Jesus. Que todos digam amém. Muito bem. Então nós estávamos falando aqui, eu vou voltar só a lembrar algumas frases sobre o contexto de santidade. Eu falei que a palavra santo, ou santificação, ou santidade, tudo que envolve isso aí, no Velho Testamento tem esse entendimento na palavra do hebraico que é ser separado. Separação. Santidade significa separado, ou separação. Então a gente falou sobre isso, que Deus ele fez isso. A palavra de santificação tem como significado o sentido de separação. E lembra que eu havia comentado que não é um contexto de separação de algo, ou de alguém, ou alguma coisa, mas é o sentido de ser separado para, porque nós vemos um verso aqui, vimos alguns versos no Velho Testamento que falam a respeito de um povo separado, quer dizer, santo para Deus, diga amém. Então a gente falou sobre isso. Veja, essa passagem de Levítico 20, 26 fala isso. Vocês serão santos para quem? Ou seja, vocês serão separados para mim, é o que disse Deus. Serão separados para mim, porque eu, Senhor, sou santo. E os separarei dentre os povos para serem meus. Diga aleluia. Saber que você é propriedade exclusiva de Deus. Já bateu essa ficha, já caiu, de que você não pertence a você, você é de Deus. Ele te comprou com sangue, aleluia. E diga, eu sou de Deus. É isso aí, meu irmão. Relaxa nisso aí, porque se você é dele, ele vai cuidar de você. Você não cuida das suas coisas? Cuida dos seus filhos? Não, Deus cuida de você. Mas não é só esse contexto, esse propósito, que e agora eu sou de Deus separado, para ele vai cuidar de mim, e o mundo é só eu. Eu giro, eu estou centrado e tudo gira ao meu redor. Não é bem isso aí não. Nós participamos de um motivo, de uma razão para tudo isso. Então, ser santo é ser separado para Deus com um propósito ou finalidade. Diga amém. Há um propósito em nós vivermos, há um propósito na igreja, e nós vimos isso. Nós vimos um verso aqui do Velho Testamento em Êxodo, capítulo 19, que fala sobre isso, e justamente Pedro pega esse verso e fala isso a respeito de nós que somos a igreja. Vá comigo, vamos ler essa passagem. 1 Pedro, estou só fazendo uma revisão aí para aqueles que não puderam estar aqui conosco. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Já estou empolgado, aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus é tremenda. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Está escrito? Nação santa, nação separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Significa que você é exclusivo de Deus. Ele não compartilha você com ninguém. Quer dizer, também não existe outro, não é só o capeta, né? Mas você pertence a ele, diga aleluia. É isso aí. Aí diz o propósito, gente, a fim de nós proclamarmos o quê? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja, como eu comentei aqui, ela está aqui com um propósito. Quando Deus pede de nós uma vida de santidade, é porque será a única forma do mundo ver Deus em nós. Lembra que eu falei sobre isso? Que esse é um propósito tremendo. A igreja está aqui para refletir a Deus. Pensa sobre isso. Se isso está encaixado no meu coração como prioridade, como entendimento correto, de que simplesmente nós não vivemos para nós mesmos, para conquistar. Claro, tudo isso faz parte da vida, mas isso aí não é o foco da nossa vida. A igreja está aqui com uma missão, e há pessoas ao nosso redor o tempo todo em trevas e precisam enxergar em nós a luz de Deus. Diga amém. Aleluia. Eu já falei que aqui domingo de manhã a nossa carne apanha muito. Diga aleluia. Deixa ela apanhar, bate nela muito. Nessa manhã nós vamos bater, vamos batendo. Que o nosso espírito se alegra com essa verdade. Diga amém. Vamos nos fortalecer a nós compreendermos exatamente isso. Então existe um propósito. O propósito de refletir exatamente aquilo que Pedro está falando. Você é a luz de Deus aonde você está, diga amém. Gente, a gente às vezes não avalia como nós podemos fazer a diferença, às vezes no nosso ambiente de trabalho. Ou em algum lugar onde você tem as palavras de vida. Aleluia, gente.
Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive algumas, de levar uma palavra tão certa no coração daquela pessoa, de mudar radicalmente a vida dela, aleluia, porque ela acatou aquela palavra. Quem sabe você é o exemplo disso. Alguém chegou para você e falou do amor de Deus, com convicção, você teve naquela pessoa uma imagem da presença de Deus, porque refletia o caráter e a presença de Deus, que marcou a sua vida, e hoje você está no caminho de Deus, aleluia. Então veja como isso é sério, como isso é importante a gente compreender sobre esse assunto, gente, aleluia. Então a gente falou algumas coisas mais aí sobre isso. A gente leu Hebreus 12, 14, e a gente colocou esse contexto aqui de uma paráfrase, eu coloquei para a gente entender, bom, seguir, né, envolve um contexto de esforço, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é da nossa parte, porque se isso aqui não tiver acertado na minha vida, eu não posso enxergar a Deus. É o que diz a Bíblia, hein? Agora também é o seguinte, e ninguém verá o Senhor em nós. É duplo isso. Eu não vejo a Deus e ninguém vê Deus em mim. Tá dando para compreender isso aí, gente? É muito mais do que só a nossa posição de não estar enxergando a Deus. É a posição de também as pessoas não estarem vendo Deus em nós. Diga aleluia no Espírito. Isso. Aleluia no Espírito. A gente falou sobre isso aí, né? O que mais que a gente falou? A gente falou sobre justamente a definição sobre santificação da maneira bíblica, da maneira que está aqui nesse livro. Não é essa que nós vamos analisar hoje, são pelo menos 3 coisas, o que não é santificação. Mas santificação é o processo pelo qual nós vamos nos tornando, diga aleluia, vamos nos tornando mais e mais semelhantes a Jesus em tudo que somos e fazemos. Então veja, eu quero que você guarde isso, eu tenho falado isso, para você não ficar desesperado, porque não existe perfeição em termos de humanidade, diga amém, mas também não pode existir responsabilidade da nossa parte de não cairmos no processo de sermos transformados. Nós precisamos estar no processo, porque é um processo cada vez mais e mais. Há um amadurecimento, nós vamos refletindo mais a Deus, diga aleluia. A glória de Deus vai aumentando em nós, diga amém. Aleluia, isso aqui é bom, é maravilhoso. É um processo, tornando mais e mais semelhantes a Jesus em tudo que somos e em tudo que nós fazemos. Então, santificação, gente, é um processo transformador. Nesse sentido aqui, como a Bíblia fala, da palavra grega de transformação, fala sobre metamorfo, que é, você sai de uma coisa e vira outra completamente diferente, diga amém, porque olha, você pode estar certo, se você está no processo de transformação, você não é mais a pessoa do ano passado, diga aleluia, não é mesmo, diga, eu não sou mais a pessoa de um ano atrás, porque se sou, eu não entrei nesse processo aí, então eu larguei esse processo. Aí a gente não pode largar. Eu estou lendo um livro que está mexendo com o meu coração, muito maravilhoso. Aliás, foi a Márcia me deu aqui, foi a Rafaela, a filha dela, me deu esse livro. Eu creio até que a minha esposa tem alguns desses livros. Eu tenho um livro, A Batalha Final, do Rick Joyner, mas esse livro chama A Colheita, muito legal. Onde o pastor ele é muito usado por Deus para mostrar os acontecimentos do final dos tempos. Não que ele fique lá colocando interpretações da sua cabeça, nada disso, bem bíblico mesmo. Uma coisa maravilhosa, um livro que você sente no espírito, muito importante, ele falando sobre a caminhada da igreja, sobre a igreja da qual nós vivemos hoje, que é a igreja do final dos tempos, diga amém. Ele estava falando sobre esse contexto, sobre a santificação do povo de Deus, para que a glória de Deus aumente, para que as pessoas saiam das trevas. Veja, gente, se o mundo está em trevas e o negócio está ficando feio, se é que já não está, como é que essa turma vai sair de lá se a igreja não crescer em glória? Aleluia! Porque a única maneira das pessoas verem a Deus é através da igreja. E a igreja então que se põe em processo de santificação é uma igreja que será, ele fala no livro, é verdade, hein? Será extremamente usada por Deus. Veja, nós temos que ter esse conceito, como disse lá, nós somos sacerdotes de Deus.
Você é um ministro do Deus Altíssimo. Você é um embaixador. Não, o embaixador é só o pastor. Nada disso. Essa é a visão de antigamente, de que o pastor faz tudo. Eu não faço nada, eu sou só um membro da igreja. O quê? Você é filho de Deus. Você é embaixador de Deus. Você é aquela pessoa que vai ministrar a outros. Você é aquele que ora, a pessoa é curada. Você é aquele que vai falar do amor de Deus. Somos todos ministros. Eu sou um ministro do Deus Altíssimo. A gente tem que ter essa consciência dentro do nosso espírito. Então essa é a igreja que será usada tremendamente. É a igreja que está nesse processo. Porque nós vamos refletir a glória de Deus. Diga amém. Então eu também estava falando aqui no domingo passado sobre os benefícios e privilégios. Nós fizemos uma série de mensagens antes falando sobre a identidade, a real identidade. Nós só vamos usufruir disso, né? Por exemplo, todos os benefícios e privilégios do ser nova criatura, de nada adianta se nós não andarmos como novas criaturas. Bom, processo de santificação é o processo pelo qual as novas criaturas entram nele. Digam aleluia. Eu sou nova criatura. Diga eu sou. Porque você é mesmo, não tenha dúvida disso. Isso é genético, hein? Está na tua veia, a natureza de Deus aí. Está lá dentro, né, do interior da tua célula, lá o DNA de Deus. Eu sou nova criatura, mas se eu sou, eu tenho que andar como nova criatura. E não como velha criatura. Daí a necessidade de a gente entender sobre esse assunto. E a gente estava falando, nós se somos novos por dentro, precisamos viver na prática o produto dessa nova natureza. A gente falou sobre isso. E aí a gente falou sobre aquele tratado de condutas da nova criatura. Você tem com ele aí? Está na tua Bíblia aí ou não? Eu entreguei aqui no último domingo para cada um de vocês o tratado. Pastor, mas eu não recebi. Pois é, você faltou domingo passado. Quer ver? Ó? Quem não teve aqui domingo passado, levanta a mão. Olha aí. Vê se ainda tem um restinho aí. Um pouquinho. Distribui aí o que der. Eu vou fazer o seguinte, no próximo domingo eu trago mais um pouquinho para você ter. E eu coloquei aqui esse tratado de conduta da nova criatura. Eu tirei de Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5. E peraí, dá uns dois para o lado de lá também para o pessoal, coitado. Olha, dos dois lados. Se você ficou sem, não chora não. Domingo que vem você vai ter um. Não pode deixar de estar aqui. Então eu tirei de Efésios 4, 5 e Colossenses capítulo 3, na linguagem da Bíblia Viva. Muito jóia. Lemos aqui no último domingo sobre isso. E você tem que ler isso aí esse mês. Eu falei até para vocês assim, ó, o negócio é o seguinte, tem um dever de casa. Ao longo desse mês, leia todo dia isso. E aqui fala sobre várias coisas, sobre a maneira de nós vivermos, né? Como novas criaturas. É nesse processo aqui do qual Deus pede cada um de nós. Mas hoje, vamos passar um pouquinho mais adiante, que eu tenho algumas coisas para falar. Vamos falar um pouquinho sobre santificação não é. E aqui eu vou pegar porque é justamente aí que as pessoas estão sendo confundidas. Santificação não é pelo menos 3 coisas. Vou trazer essas 3 porque talvez sejam as mais gritantes aí, que possam causar um pouco de confusão, as pessoas não compreenderem isso. Gente, olha só, santificação não é, primeira delas, não é um processo para se tornar santo. Pastor, eu achava que era isso. Não é um processo para a gente se tornar santo, porque já somos santos em Cristo Jesus. Primeira coisa a você entender nisso aqui é que quando você recebe a Jesus, você se torna santo. Pastor, mas de santo eu não tenho nada. Olha aí, tá vendo? Está com a ideia errada. Não sabe nada a respeito sobre santidade. Então ficou com aquela ideia de que santo é aquele cara que vive com aquelas asinhas, perfeito, sem defeitos, que não peca. Que ideia é essa? Não existe isso no contexto do ser humano. Então, santificação não é um processo para se tornar santo, diga aleluia. Porque somos santos em Cristo Jesus. Olha só, o pastor Fragale esteve aqui no domingo que já tem uns 3 ou 4 domingos, né? Uns 3 atrás. Pastor Fragale, 4 domingos. Pastor Fragale falou exatamente sobre isso. Nós somos santos, a igreja, a compreensão disso. E ele leu algumas passagens que eu quero ler com você. Romanos 1, versos 6 e 7.
Quantos aqui sabem que as cartas foram escritas para a igreja? Diga amém. Se a carta foi escrita para a igreja, significa que a igreja é nova criatura, é ou não? Então são pessoas nascidas de novo? São. Então Paulo não está escrevendo para as pessoas de fora, não está escrevendo para o mundo, está escrevendo para a igreja. Então Romanos 1, versos 6 e 7, acompanha comigo aí. Eu estou perdido aqui. Romanos 1, versos 6 e 7. Paulo, dando aquela introdução na carta, diz assim: em cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, diga aleluia. Verso 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes o quê? Santos. O pastor Fragalho leu aqui, mostrando isso tudo que está aqui. Vamos ver pelo menos mais umas 3 referências, porque passa adiante. 1 Coríntios. Paulo novamente refere que nós, a igreja, somos santos. Diga, eu sou santo. Que não tem nada a ver com a nossa imperfeição. Ok? Vamos repetir bem isso, que cerebralmente nós somos marcados com conceitos doutrinários estranhos, assim, no nosso pensamento, porque muita coisa errada é passada, e isso impede da gente andar. 1 Coríntios, verso 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2. É sempre no início das cartas. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Que bonito esse nome, hein? Verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Aos o quê? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Muito bem. Vá a 2 Coríntios. Primeiro capítulo. Verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos, diga aleluia, e a todos os santos em toda a Acaia. Então você percebe aqui, gente, que ser santo não é um contexto da santificação, porque nós já somos santos em Cristo Jesus. Então guarde isso, porque isso aqui talvez seja número 1 da maior dificuldade que as pessoas têm de compreender esse assunto. E talvez seja isso a maior dificuldade de que as pessoas fiquem rejeitando esse contexto, porque olha para si próprio e vê tão imperfeito, e tem dificuldade de entender, porque acha que ser santo é ser tão perfeito. Então santificação não é um processo para se tornar santo. Diga, eu já sou santo em Cristo Jesus. Tornar-se santo, gente, não é algo que o homem faz por uma vida de mérito ou ações. Os méritos, ações, qualquer coisa que eu possa fazer, ou qualquer mérito que eu tenha, não me tornará um santo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente vive num conceito, num mundo, no nosso país, de um conceito religioso tremendo dentro dessa área. Tornar-se santo não é algo que o homem faz por uma vida de mérito ou ações. Não tenha dúvida disso. Não é por aí mesmo. O homem recebe, gente, a natureza de Deus, e por causa dessa natureza, ele se torna santo. Deu para entender isso aí? Você recebeu Deus na sua vida, a sua natureza entrou em você, por isso você se tornou um santo. Essas classificações e essa colocação sobre entendimento disso aí é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vai promover o teu crescimento, o teu amadurecimento, porque, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que ainda reflete assim dentro da igreja: eu não posso andar com Deus, não tenho a menor condição. Porque olha para si e se põe tão para baixo, tão imperfeito, não compreende. Mas, gente, nós somos assim. A natureza humana ainda está em nós, diga aleluia. Então como é que Deus andaria com o seu povo? Ou estaria no meio dele? Está dando para entender o que eu estou dizendo?
Não estou querendo colocar aqui o contexto de pecado, veja bem. Eu estou querendo mostrar como é que isso aí funciona na nossa vida. O que a santificação não é. Então, tornar-se santo é algo que Deus faz. E Deus já fez. Diga, Deus já fez. Se você é nova criatura, essa é a tua nomenclatura biblicamente. Eu sou santo. E não tem nada a ver com o meu comportamento. Aliás, porque eu sou santo, é justamente que agora eu entro na vida de santidade ou no processo de santificação. Diga aleluia. Mas de nomenclatura biblicamente, nós somos santos. Porque, volto a repetir, para isso ficar dentro de você, somos santos porque a natureza de Deus está em nós. A Bíblia diz que Ele é santo, não é isso? Pois é. Ele sendo santo, veio com a natureza dele, e a natureza dele agora está em nós, então somos santos. Está dando para entender isso aí? Glória, diga aleluia. Fica animado, hein? Porque nessa manhã nós estamos aí varrendo, tirando rodo, aí, jogando a água aí para tirar os conceitos errados a respeito disso aí. A gente possa viver. Então eu estava lendo sobre isso, estudando, eu vi algo muito interessante. Veja só, você vai se alegrar com isso. Vai comigo a Lucas. Primeiro capítulo. Lucas, primeiro capítulo, fala, dentre outras coisas, sobre a visitação do anjo a Maria. Que coisa tremenda. O anjo chega para Maria e conversa com ela, traz algumas palavras, dizendo para Maria que ela não temesse, que ela tinha achado graça diante de Deus, que ela ia conceber, né? Dar à luz um filho que chamaria pelo nome de Jesus. Então no verso 34, Maria vai e ouve isso. Bom, aí ela fala, mas eu ficar tranquila, eu vou ter um neném? A primeira pergunta natural que vem à nossa mente é, eu vou ter um neném, como é que isso aí vai acontecer? Ela faz essa pergunta para o anjo. E veja, isso aqui traz algo muito interessante para a gente compreender. Veja, então disse Maria ao anjo no verso 34. Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Beleza. Aí o anjo responde para ela, olha, descerá sobre ti, aleluia, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Aleluia. Se ela entendeu isso, eu não sei, meu irmão, que isso aqui é poderoso, aleluia. E aí, olha o que acontece aqui, porque está dito assim, na Bíblia, na minha versão, na revista atualizada, está assim, por isso, também o ente santo. Está escrito isso? Na tua versão está isso, Rodrigo? O ente santo. O ente santo, diga, o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Veja que coisa tremenda, Jesus é o ente santo. Veja bem, não foi Maria quem produziu Jesus. Foi Deus quem produziu Jesus em Maria. O ente santo. Se fosse uma pessoa comum, aquele ente não poderia ser santo. Por quê? Ainda não havia nascido de novo. Está dando para entender? Mas Jesus é Deus, é a natureza, Ele veio sem pecado a esse mundo. Então o ente santo será gerado dentro de você. Mas não foi Maria quem produziu, foi Deus quem produziu em Maria. Isso é para te provar que para se tornar santo é algo que Deus faz e não algo que o homem faz. Está dando para pegar isso aí? Beleza. Não foi Maria que produziu, foi Deus. Foi Deus que produziu em Maria. Ser santo, repita comigo, ser santo não é um produto do homem. O homem não pode fazer isso. Deus faz a nossa vida, aleluia. Quando nós nascemos de novo, é Deus quem produz o novo nascimento. Vá comigo a João, um pouquinho mais à frente, primeiro capítulo. Já é isso tudo, já, gente? João, primeiro capítulo. Verso de número 12. Mas a todos quantos o receberam, está falando sobre Jesus,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você entendeu bem esse verso? Aquele que crê, Deus deu o poder para eles serem feitos. Foi o homem que produziu? Não, foi Deus. Veja o próximo verso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não tem aqui interferência do homem nenhuma. Não é o homem quem produz, mas nasceram da vontade de quem? De Deus, está aí, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Você é nova criatura porque Deus fez você nova criatura. Por isso somos santos. Está dando para guardar isso e entender? Muito legal. Por isso que a gente tem um problema dentro dessa área, porque é uma tradição religiosa que ensina que santidade só pode ser alcançada após a morte. Porque nós vivemos nesse ambiente. Culturalmente, nós temos uma cultura nesse país religiosa muito intensa em cima disso. Tanto é que você entra na internet e você vai ver lá vários processos de beatificação. Alguém já ouviu falar? Processo de beatificação para se tornar santo. Olha só, para se tornar santo. Um conceito completamente errado que tem detonado a mente das pessoas para justamente afastar as pessoas de Deus. Porque só se tornando santo para ficar mais perto de Deus. Porque aqui, meu irmão, eu sou o capeta. Então tá lá, vários processos lá, você vê, de beatificação. Aí você vai ver que justamente tudo aquilo que é colocado como um processo para se tornar santo é após morte. E avaliação de toda uma vida se realmente tem méritos e ações suficientes para, não, esse cara entrou na categoria 10, ele tem que ser santo. Errado. Porque biblicamente não é isso. Gente, se nós não formos bíblicos nos pensamentos, nos ensinamentos, nas ideias corretas, se a gente não for bíblico, a gente está no erro. E se a gente estiver no erro, nós estamos fora da verdade. É por isso que nós precisamos da verdade. É por isso que nós precisamos de cada vez mais encher o nosso espírito dos conceitos certos, próprios de Deus. Mesmo que isso tenha que balançar a tradição religiosa. Está dando para entender isso aí? Diga aleluia. Porque Deus está aí te iluminando. Eu não sei de onde você veio. Eu vim de uma família de tradição religiosa católica tremenda. Eu sou mineiro. Muitas coisas haviam sido colocadas no meu interior, na minha mente, que em nome de Jesus, graças a Deus, joguei tudo para fora porque eu conhecia a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de tradições, de coisas erradas, que impedem o homem de andar com Deus. Você é digno de estar na presença de Deus porque Deus fez algo em você. Guarda isso. Nunca se diminua ao contexto de quem eu não posso nem chegar na presença de Deus. É errado, claro. Se você tiver com um problema de pecado, é só você confessar os seus pecados. E justamente confissão de pecado é algo tão maravilhoso porque ainda aproxima mais o homem de Deus. Já viu essa? Confessar pecado para que o homem fique afastado. Não, tudo bem, confessa seu pecado, mas fica longe, hein, meu irmão? Não está escrito isso? E a Bíblia fala para nós nos aproximarmos com ousadia. Que ousadia é essa? É porque Deus fez em mim, eu sou uma nova natureza. E você também é, diga amém. Então, por causa desse conceito religioso, o nosso país e muitas coisas, até mesmo dentro do conceito evangélico, tem muita coisa errada aí, a gente não compreende esse assunto. Tá certo? Então, olha, o processo de santificação não é para se tornar santo. É sim para manter-se santo. É isso aí que Deus falou no meu coração. Você não vai se tornar santo, porque santo você é. Mas só que o processo de santificação te mantém. Mantém. E há necessidade disso. Vá comigo Apocalipse. Glória a Deus, hein? Vamos sair 1 hora hoje, hein? Glória. Tá pegando o seu espírito aí. É isso aí. Vai tirando aí. Nós vamos lavar nessa manhã, hein? Essa mentalidade errada a respeito desse assunto. Apocalipse, capítulo 22, último capítulo da Bíblia.
verso de número 11, no meio desse verso, está escrito assim, Apocalipse 22, 11. O justo continue na prática da justiça. Está falando contigo isso ou não? Tá, porque nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Me diga uma coisa, isso aqui é uma palavra para as pessoas de fora ou para as pessoas de dentro? Para a igreja? Para a igreja. O justo continue na prática da justiça. O santo, diga eu sou santo, continue a santificar-se. Está dando para entender aqui que está falando sobre um ato, sobre um processo. O santo continue o quê? A santificar-se. É muito tremendo isso aqui, gente. Não é para se tornar santo. Olha só, essa frase aí já detona isso, gente. Veja bem, não é para se tornar mais santo, é para continuar a manter-se santo. O santo, não tem como você ser mais santo. Não, pastor, eu sou mais santo porque agora eu tenho uma carteira de pastor, né? Nada disso. Não, a minha carteira agora é de bispo. Não, agora está na moda, é apóstolo. O cara é violento mesmo. Você não se torna mais santo. Porque santo tem a ver com natureza. Você tem a natureza de Deus, não tem como aumentar a natureza de Deus. Ele já está aí dentro de você, aleluia. Mas só que agora, sendo santos, nós precisamos entrar no processo de santificação para nos manter, como Deus pede. Então está aí, o santo continue a santificar-se. Vamos pular um pouquinho aí, verso 14. Bem-aventurado, diz a Bíblia, aleluia. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Esse contexto aqui de lavar não está no contexto de contínuo. Ou você lava a sua roupa uma vez só e usa mais 30 anos ela. Não. Contexto até normal e natural de lavar é algo constante. Você toma banho uma vez só, está aí para ficar para sempre. E às vezes quando passa 2 dias dá cheiro ou não? Ih, rapaz. De vez em quando tua esposa chega e fala, você não tomou banho hoje, hein? Você não tomou banho hoje. Geralmente com criança é assim. Eu não sei se você já teve filho aí, sabe? Quem tem filho sabe. O garoto é pequeno, mas vai tomar banho, já vou, vai tomar banho, já vou, vai tomar banho. Fica 3 dias falando, já vou. Aí vai lá, pega o garoto. E a criança fica feliz da vida. Aleluia, tomei banho, que beleza. Porque não é algo natural das crianças. Tem criança até que gosta, quando é pequenininha. Agora, depois de determinada idade, meu irmão, para tomar banho é a última coisa que faz. Estou falando com você aí ou não? Porque você também foi criança, né? Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras. Olha a continuidade das coisas. A Bíblia fala mais sobre continuidade, sobre as coisas de um dia após o outro, do que qualquer coisa que você possa imaginar. Jesus disse, importa andar hoje, amanhã e depois. Se não houver continuidade na nossa vida, aquilo que Deus nos pede, babau. Então manter-se santo, gente, vamos lá. É um processo contínuo. Olha que interessante. Operado pelo homem, mas é produzido por Deus. Porque se eu não me coloco nesse processo, Deus não pode fazer nada. E eu comecei isso aqui com vocês, dizendo que Deus nos deu livre-arbítrio, de nós decidirmos o que nós fazemos. Você hoje veio aqui, aleluia, né? Mas se você não tivesse acordado, até dado um tapa na sua carne, tomar uma chuveirada, sei lá, você não ia vir, você não ia estar aqui. O homem decide. Então não é só uma produção de Deus, não é. O homem se põe nessa produção, ele opera isso. Diga aleluia. Então manter-se santo é um processo contínuo, operado pelo homem e produzido por Deus. Tanto é que está escrito lá, o santo continue a santificar. Tem a sua parte, tem a minha parte. E tem a parte de Deus que é maravilhosa. Aleluia. Vamos passar para a segunda. Será que vai dar? Dá. Dá ou não dá?
Vamos falar um pouquinho sobre santificação. Não é... Vou só começar esse aqui e a gente vai continuar. Então a gente viu a primeira. Que a santificação não é um processo para se tornar santo. Aguardou isso bem no seu espírito? Beleza? Tirou aí a sujeira desse contexto aí. Diga, eu sou santo. Diga assim, por causa da natureza de Deus em mim. Amém. Você não melhora em ser santo, a você ser mais santo. Não existe isso. A nossa vida é um contexto de nos manter santos. Por isso que a gente está falando sobre isso aí. E tudo tem a ver com o contexto de vida de santidade, de santificação, procedimentos, condutas e comportamentos. Aquele tratado que eu entreguei aí, que muitos têm aí, que depois eu dou para você no próximo domingo, fala só sobre esse contexto aí. Eu havia comentado algumas coisas aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus está de olho mais em quem nós somos do que aquilo que a gente faz. Lembra que Deus falou isso comigo? E algumas outras frases, eu guardei algumas, tem mais para frente, a gente vai comentar sobre isso aí. Nesse mês de setembro, Deus me falou umas coisas que são preciosas. Muda o rumo da nossa vida, gente. Deus está de olho mais naquilo que nós somos do que aquilo que a gente faz. E às vezes a gente fica todo bobo porque a gente faz e acontece. O que faz e acontece, rapaz. Santificação não é um processo automático. Não é um processo automático. Não é algo agora que Deus entrou em você, agora você já é tudo aquilo que Ele esperava que você fosse. Não é assim. Você percebe nitidamente, lendo o Velho Testamento, pegando alguns homens que a Bíblia fala um pouco mais, gasta capítulos para falar sobre eles, você vê o crescimento daqueles homens com Deus, na presença dele. Vê Moisés, então, é a coisa mais tremenda. Eu já comentei isso aí, Moisés, quando começa a jornada dele mesmo com Deus, ele diz assim, como é mesmo o seu nome, para eu poder ir lá avisar o... Hã? Moisés, tu vai aprender muito, Moisés. E já no final ele estava apaixonadão por Deus, né? Andava com Deus, a glória refletia na vida dele. Ele chegou assim, um negocinho, não me faz andar não. Se você não for, eu também não vou, não me faz andar. Era outro homem. Diga aleluia. Então não é um processo automático. Um processo de santificação. Vou trazer esse exemplo para você entender algumas coisas aqui. Eu vou só parar por aqui, porque eu tenho que explicar algo para isso aí ficar bem legal dentro de você. Próximo domingo aí, temos coisas preciosas para falar isso. O processo de santificação é como uma árvore que produz frutos. Isso é uma árvore frutífera, né? Agora essa árvore aqui da frente começou, daqui a pouco tem uns coquinhos, sei lá o que essa árvore dá, e fica caindo em cima do carro aí. Vou contar um negócio. Mas tem um tempo para dar fruto. Então o processo de santificação é como uma árvore que produz frutos. Nenhuma árvore frutífera, gente, nasce produzindo frutos. Não é verdade isso? É verdade. Mas espera aí, há um propósito, porque se a árvore é frutífera e não dá fruto, tem alguma coisa errada. Você não compra lá um abacateiro e bota lá no seu jardim ou no seu quintal para simplesmente, abacateiro, que beleza. Quando é que o abacate vem? Eu não sei, acho que esse não vai dar não. Geralmente o pessoal vai lá, pega um pomar, um pomar que não produz nada, gente. Não faz sentido, justamente estar ali para produzir, né? Laranja, limão, maçã. Eu me lembro do tempo que eu estudei fora, eu passava por uma rua assim, minha rua era perto da escola onde eu estava, e justamente nessa rua tinha uns jardins muito bonitos assim, e tinha uma macieira. Não é comum aqui, né, a gente ter macieira aqui no Rio de Janeiro, não é comum, né? Aliás, nunca ouvi isso. Alguém tem uma macieira aí em algum lugar? Não, né? Geralmente as maçãs nossas vêm do sul, não é isso aí? Acho que tem a ver com clima frio, ou sei lá, alguma coisa sazonal aí que aqui não dá para você, né, plantar macieira. Mas justamente essa árvore estava lá, era uma macieira. Eu sei que a determinada época do ano estava lá cheio de maçã, meu. Coisa mais tremenda e maravilhosa. Não era uma árvore tão grande assim, mas estava assim, eu passava na calçada cheio de maçã e ninguém pegava. De vez em quando eu pegava duas, levava para casa. Mas não é bonito? Uma árvore dá uma maçã tão gostosa e tal, docinha. Aí a gente começa a compreender alguma coisa, né? Que a árvore frutífera tem um propósito.
Deixa eu comentar uma outra coisa interessante nesse contexto aqui que eu estou falando sobre santificação. A gente vai entender isso, de que nenhuma árvore produz para si mesmo. Alguém vai lá e come do fruto. Diga aleluia. É interessante isso, né? A árvore mesmo não come do seu fruto. Alguém come desse fruto. Então tem uns paralelos aí que eu quero te explicar. Vai ser muito legal no próximo domingo para você entender como é que funciona isso na nossa vida. Diga aleluia. Até aqui deu para entender algumas coisas aí? Vamos lavando e tirando conceitos errados que são prejudiciais para a nossa caminhada com Deus. E Deus quer que você caminhe com Ele, diga aleluia. E você seja um reflexo do amor dEle, da presença dEle, do comportamento dEle, para que outros possam ver isso em você. E tomar desse fruto maravilhoso, e comer desse fruto, e ser abençoado, aleluia. Vamos ficar de pé então. No próximo domingo, vamos continuar aí desse ponto aí. Vai ser bom, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar nessa manhã. Oh Deus, glória. Glória ao teu santo nome nessa manhã, meu Deus. Pai, a tua palavra é tão rica para nos ensinar, para mostrar tantas coisas, Senhor, que nós precisamos enxergar. Mais uma vez nessa manhã, eu quero te pedir, Senhor, que o teu povo tenha entendimento, iluminação, compreensão, Senhor. Porque parece que cada um de nós é influenciado, ou foi influenciado no passado, ou nós viemos de outros lugares, onde aprendemos, depositamos conceitos que não são verdadeiros, e isso impede de nós enxergarmos quem Tu és, Senhor. Aleluia! Pai, libera o Teu conhecimento, o Teu entendimento. Ilumina os corações durante os domingos pela manhã, que seja um prazer maravilhoso nós podermos estar aqui para nos enchermos da Tua palavra, aleluia. Não da tradição do homem, não daquilo que o homem põe, não daquilo que o homem cria ou forma, Pai, porque de nada adianta, porque não há vida, aleluia, e impede de nós te enxergarmos, Senhor. Eu te peço isso nessa igreja, eu sei que Tu tens feito isso nessa igreja, para que essa igreja cresça, amadureça, tenha compreensões grandes da Tua verdade, aleluia, para que ela possa ser aquilo que ela precisa ser, e ela será mais do que vencedora sempre. Oh, glória, aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, injeta dia após dia a Tua alegria, Senhor, no coração deste povo, Senhor. Porque só de ouvir a Tua palavra, compreender a Tua palavra, essa alegria brote, Pai. Aleluia! Mantenha esse povo fortalecido, meu Deus. A unção da Tua verdade, dia após dia, que o depósito que tem sido colocado no coração de cada um possa ser guardado, Senhor, com muito cuidado, com muito valor, aleluia. Porque assim diz a Tua palavra, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é justamente por causa da Tua verdade, Senhor, que nós seremos abençoados. E abençoaremos outras pessoas também. Muito obrigado nessa manhã. Muito obrigado por todos que chegaram a este lugar. Obrigado pelos amigos que nos visitam. Por todos aqueles que vêm a este lugar como um lugar de refrigério, Senhor, um lugar de fortaleza, um lugar onde a Tua palavra faz toda a diferença, meu Deus, aleluia. Recebe honra, glória e louvor nessa manhã. Levante as suas mãos um pouquinho, glória a Deus. Eu não sei, mas eu me ponho nessa posição. Eu sou um privilegiado de poder ouvir verdades de Deus. Você também é. Que os depósitos de verdade possam aquietar o seu interior. Como eu já falei, o ministério dessa casa, dessa igreja, é de arrumar as coisas dentro de você, dentro de nós. As gavetas, arrumando tudo para que a gente possa ter certeza. Para que a gente não viva uma vida de incerteza. Para que a gente não viva uma vida, não sei, será, quem sabe, nada disso. Mas uma vida muito bem definida. Uma vida que tem certeza, que pode se posicionar diante dos combates da vida e vencer cada um deles. Aleluia! Glória! Oh Deus, glória ao Teu nome! Glória! Lava-nos, Senhor! Lava-nos! Com a Tua verdade dia após dia.
Mais, nós queremos mais de Ti, mais. Glória ao Teu santo nome, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que Tu fizeste nessa manhã. E ao longo de todo esse domingo ainda, Senhor, logo mais na Tua casa, Pai. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em o nome do nosso Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém, igreja?